E aqui está um dos maiores segredos. O poder de mudar qualquer coisa está em renovar o pensamento, em limpar o velho e abrir espaço para o novo. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas continua com a mesma mente que criou os problemas que enfrentam. Querem prosperar, mas ainda pensam em escassez. Querem um novo futuro, mas não conseguem deixar o passado. A Bíblia não está falando de religião, está falando de mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um mandamento psicológico e espiritual. É como se dissesse: enquanto a sua mente for antiga, a sua vida será também. Você escolhe o que planta, dúvida ou fé, escassez ou abundância, medo ou coragem. E o solo da sua mente é fértil. Tudo o que você semeia cresce. Você está pronto para mudar, porque o primeiro passo é entender: o mundo que você vive hoje é o reflexo exato do mundo que existe dentro da sua mente. E Deus te deu a capacidade de moldar esse mundo. Basta aprender a usar o poder que Ele mesmo colocou em você. Agora imagine o que aconteceria se você começasse a pensar de forma diferente. Se você alimentasse a sua mente com fé, foco e propósito, o que exatamente você seria capaz de atrair? Tudo o que você vive hoje começou como um pensamento. Antes de existir no mundo, existiu na sua mente. Por isso, o segundo versículo que revela o poder mental escondido nas Escrituras é um dos mais diretos de toda a Bíblia. O que é como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Você entendeu o que isso significa? A Bíblia está dizendo que você se torna aquilo que pensa. Se a sua mente acredita que você é limitado, você vai agir como alguém limitado. Se a sua mente acredita que você é fraco, suas decisões serão fracas. Mas se dentro de você existe a certeza de que foi criado à imagem de Deus, com poder, sabedoria e propósito, então tudo ao seu redor começa a mudar para se alinhar com essa crença. Sua mente é como um espelho invisível entre o mundo espiritual e o físico. Tudo o que você reflete dentro dela, mais cedo ou mais tarde, aparece do lado de fora. É por isso que a fé começa na mente, porque pensar é o primeiro ato da criação. Quando Deus criou o mundo, Ele primeiro concebeu, e depois, falou. A palavra só teve poder porque nasceu de uma ideia divina. Da mesma forma, toda palavra que você diz, toda ação que toma, nasce de um pensamento que você alimentou. O que você pensa, você se torna. E aqui está o que quase ninguém entende: o inimigo não precisa te parar, basta fazer você duvidar. Se ele roubar o foco da sua mente, ele já venceu, porque o corpo vai na direção que a mente acredita. Por isso, o campo de batalha não é o mundo, é a mente. A vitória que você busca começa quando você escolhe o que vai permitir crescer dentro de você. A dúvida é uma semente, a fé também é. E o solo decide o futuro. Você não está preso às circunstâncias, está preso aos pensamentos que alimenta sobre elas. Se mudar o pensamento, muda a realidade. E é exatamente isso que outro versículo poderoso revela, que a mente é o lugar onde a paz, o poder e a prosperidade nascem. Mas poucos percebem que o segredo está em mantê-la firme, mesmo quando tudo resaba. Preste atenção em mim agora, porque o próximo segredo é um dos mais poderosos que existem na Bíblia. Está em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa é a chave que poucos percebem. A paz não vem de fora, vem de dentro. A mente firme é a mente em equilíbrio. A mente que não se deixa dominar pelo medo, pela ansiedade ou pelas forças do caos. É a mente que aprendeu a confiar. A palavra firme aqui vem da ideia de estabilidade, de raiz profunda. Deus está dizendo: se a sua mente estiver firmada na verdade, o mundo pode desabar, e ainda assim, você permanecerá em paz. A maioria das pessoas tenta consertar a vida antes de consertar a mente. Querem mudar as circunstâncias, sem mudar o centro da consciência. Mas a paz não é o resultado da ausência de problemas. É o resultado de uma mente treinada para confiar, mesmo quando tudo parece perdido. E é aqui que entra o poder do foco. A mente que aprende a permanecer focada em algo maior que o medo. Vence. É por isso que pessoas com fé genuína parecem inabaláveis. Elas não têm menos problemas. Têm uma mente disciplinada. Sabem que enquanto a mente permanecer em Deus, ou no propósito divino, o caos não tem poder para dominá-las. A Bíblia não está apenas dizendo que Deus te dá paz. Ela está dizendo que Ele te conserva em paz. E conservar é manter vivo. Ou seja, quando a mente está conectada àquilo que é eterno, ela não se perde no que é momentâneo. O segredo aqui é simples e revolucionário. A mente que confia cria estabilidade. Quando você se alinha com esse princípio,
A paz deixa de ser um desejo e passa a ser um estado. A tempestade pode rugir do lado de fora, mas dentro de você, reina a calma de quem entendeu que o poder de criar paz começa no pensamento. E quando você vive nesse estado, o seu modo de enxergar o mundo muda. O que antes era obstáculo vira aprendizado. O que antes era medo, vira movimento. Porque a mente firme não foge, ela transforma. E é por isso que o próximo versículo revela o segredo da força interior, aquele que transforma medo em poder, fraqueza em coragem, e dúvida em clareza. Preste atenção em mim agora. O que eu vou te revelar é mais do que um versículo. É uma chave espiritual para destravar prosperidade em todas as áreas da sua vida. A maioria das pessoas lê a Bíblia apenas como um livro de fé, mas quem lê com atenção percebe. Ela é também um manual de mentalidade. E talvez nenhum versículo mostre isso tão claramente quanto Josué 1:8, onde está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora imagine comigo, Deus está prestes a colocar Josué à frente de uma terra prometida, um território de abundância. Mas antes de dar riqueza, Deus dá um comando mental: medita nele, dia e noite. Deus não está dizendo trabalha mais, força mais, ou acumula mais. Ele está dizendo, pensa melhor, pensa de forma constante, pensa de forma espiritual. O que prosperidade, antes de ser material, é mental. O segredo de atrair o que deseja está em manter a mente alinhada com o propósito certo. Você pode ter as ferramentas, o talento e a fé, mas se a mente estiver instável, o caminho também será. Deus está dizendo a Josué que a mente dele deve permanecer imersa em sabedoria, porque só uma mente disciplinada é capaz de atrair e sustentar a prosperidade, e esse é o erro de muitos. Querem abundância, mas têm uma mente distraída, agitada, confusa, pensam em grandeza pela manhã e em escassez à noite, e o universo responde àquilo que é constante, não ao que é momentâneo. Por isso Deus diz, medita dia e noite. Isso é reprogramação espiritual. Quando você medita em algo com frequência, o pensamento deixa de ser ideia e se torna crença, e o que você acredita profundamente, inevitavelmente, se manifesta. A mente próspera é aquela que se recusa a ceder ao medo da falta. Ela foca na semente, não na ausência do fruto. E quanto mais você mantém o pensamento em abundância, mais ela começa a te reconhecer como um canal natural da prosperidade divina. Mas aqui vem a parte mais importante. A meditação bíblica não é apenas pensar, é viver o que se pensa, é fazer da palavra um hábito, uma ação, um modo de existir. Deus está dizendo, medita para ter cuidado de fazer, ou seja, primeiro você alimenta a mente, depois você age com sabedoria. A verdadeira prosperidade não é correr atrás, é atrair pelo estado mental correto, e é por isso que você precisa entender. Toda riqueza nasce primeiro em pensamento. Você está pronto para mudar o seu padrão mental e permitir que Deus te ensine a pensar como alguém próspero, porque o próximo segredo que eu vou te mostrar revela o que deve ser protegido antes de qualquer riqueza: o coração, o centro da mente. Preste atenção em mim agora, porque o que eu vou te dizer pode mudar completamente a forma como você encara a vida. Existe uma verdade escondida nesse versículo que muitos leem, mas poucos compreendem de verdade. Está escrito em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. O medo não vem de Deus. A dúvida não vem de Deus. A ansiedade não vem de Deus. Tudo isso é o reflexo de uma mente desconectada da sua origem. Deus te criou para governar, não para se encolher. Ele te deu domínio, e não covardia. E quando Paulo escreve isso a Timóteo, ele está dizendo, lembre-se de quem te formou, lembre-se do espírito que habita em você, porque a verdade é essa. O medo é o que acontece quando você esquece quem você é. A fé é o que acontece quando você lembra. A mente inabalável nasce quando você entende que medo e fé não podem ocupar o mesmo espaço. Um expulsa o outro. O medo é a crença no pior. A fé é a crença no melhor. E o que você acredita, cria. Por isso, o versículo não termina em não tenha medo. Ele vai além. Ele diz, Deus te deu poder, amor e mente sã. Poder para agir, amor para se equilibrar, e uma mente saudável para escolher qual voz vai comandar seus pensamentos. A mente sã não é a que não sente medo, é a que o domina, é a que transforma o medo em movimento. A que entende que coragem não é a ausência de medo, é a ação apesar dele.
Quando Deus te criou, Ele soprou dentro de você um espírito que não se dobra diante do impossível. Mas com o tempo, você foi ouvindo as vozes do mundo. As vozes que dizem não dá, você não é capaz, é arriscado demais. E pouco a pouco, o medo foi tomando o espaço que era da fé. Mas agora é hora de tomar de volta o controle. Deus não te deu um espírito de medo. Então, de onde ele vem? Ele vem da dúvida, do hábito de pensar pequeno, da falta de confiança em quem te criou. E a mente inabalável nasce quando você decide substituir o medo por foco, a dúvida por decisão, e a hesitação por ação. O medo paralisa. A fé movimenta. O medo limita. A fé expande. O medo te faz enxergar obstáculos. A fé te faz ver caminhos. E é por isso que uma mente de poder é uma mente que decide agir, mesmo tremendo. Porque o segredo não está em não sentir medo, está em não deixar o medo te dominar. É o ponto da erro e você acabou pagando a ponta. 75% das empresas que vieram para contribuir e passaram. Agora, o que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como você entende a fé. Jesus disse em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê, não quase tudo, não algumas coisas, mas tudo. E o mais impressionante é que ele não estava falando apenas de fé espiritual, estava falando do poder da mente humana, alinhada à verdade divina. A fé não é um sentimento, é o estado mental, é a certeza interior que reprograma o impossível. Quando você acredita de verdade, o cérebro muda, o corpo responde, e o universo se ajusta para transformar a crença em realidade. A fé é a ciência de pensar, como se o milagre já tivesse acontecido. É a linguagem da criação. Deus criou o mundo pela palavra, mas a palavra nasceu primeiro no pensamento. E quando Jesus diz, tudo é possível ao que crê, ele está te ensinando um princípio. O que você acredita profundamente se manifesta naturalmente. A fé não é esperar o milagre, é agir como se já fosse parte da sua vida. A dúvida ora pedindo, mas a fé agradece por já ter recebido. E é aí que o impossível começa a se mover. A mente que acredita não pede sinais, ela cria sinais. Ela começa a perceber oportunidades onde antes via obstáculos, portas onde antes via muros. Quando você muda a vibração da mente, a realidade responde, porque Deus se manifesta na mente que realmente confia. A fé é a energia que abre caminhos invisíveis. Mas ela só funciona quando você acredita sem reservas, sem plano B, sem olhar para trás. Quando você diz, eu creio, o universo entende, já está feito. E é por isso que Jesus não dizia, espere que aconteça. Ele dizia, seja feito conforme a tua fé. Ele estava dizendo, o poder está na forma como você pensa. Então a pergunta é, o que a sua mente tem criado ultimamente? Medo ou milagre? Porque o que você alimenta internamente é o que floresce externamente. A fé é um pensamento repetido com tanta convicção que o mundo não tem escolha senão se curvar diante dele. Agora feche os olhos por um instante e diga para si mesmo, eu acredito, o novo milagre já começou dentro de mim. E se essa mensagem te tocou de verdade, escreva aqui nos comentários. O novo milagre já está acontecendo em mim. Escreva com fé, escreva com convicção. Porque quando você declara, o céu confirma. Preste atenção em mim agora. Porque o que eu vou te dizer é o que separa quem vence na própria mente de quem passa a vida sendo escravo dela. Está escrito em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você entende o que isso significa? A Bíblia está te mostrando que a maior guerra que você vai enfrentar na vida não é externa, é interna. Não é contra pessoas, é contra pensamentos. Não é contra o mundo, é as vozes dentro da sua cabeça. E Paulo está dizendo, leve todo o pensamento cativo. Ou seja, não deixe que a sua mente te domine. Domine você, a sua mente. O inimigo não precisa te derrubar, se conseguir fazer você duvidar de si mesmo. É assim que começa a guerra espiritual. O pensamento negativo entra, e você acredita que ele é seu, mas nem todo pensamento que vem até você te pertence. Pensamentos são como flechas, alguns vêm da fé, outros do medo, e você escolhe quais deixa ficar. Quando Paulo fala em levar cativo, ele está te ensinando uma arma poderosa, filtrar a mente, aprender a identificar o que vem da luz e o que vem da escuridão. O medo diz, você não vai conseguir. A fé responde, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O desânimo diz, você está sozinho. A verdade responde, Deus nunca me abandona. É assim que você vence a guerra mental, substituindo mentiras por promessas.
A mente é o campo onde o inimigo tenta plantar o caos, mas também é o altar onde Deus planta a sabedoria. E o que cresce depende de quem você alimenta. Se você repete pensamentos de derrota, seu cérebro vai começar a acreditar que a derrota é normal. Mas se você decide pensar como um vencedor, mesmo quando tudo parece contrário, seu espírito se fortalece, o corpo responde, e a sua energia muda. Todo pensamento que você não domina te domina. Todo pensamento que você não enfrenta te molda. É por isso que o versículo diz, leve cativo, o que pensamento não se negocia, se disciplina. Você decide o que fica e o que sai. O segredo é entender que o controle mental é um ato espiritual. A fé é a mente no seu estado mais puro. O medo, a mente sem direção. Então, pergunte a si mesmo agora, quem tem comandado os seus pensamentos? Porque a sua vida sempre seguirá a voz que você mais escuta. Preste atenção em mim agora, porque o que eu vou te revelar é o nível mais alto que uma mente humana pode alcançar. Está escrito em 1 Coríntios 2,16. Mas nós temos a mente de Cristo. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia, e também uma das menos compreendidas. Paulo não está dizendo que um dia você vai ter a mente de Cristo. Ele está dizendo que você já tem, mas precisa aprender a acessá-la. Isso significa que dentro de você existe uma consciência divina, uma sabedoria espiritual que enxerga além do medo, além da dúvida, além das limitações humanas. Ter a mente de Cristo é pensar com clareza, com propósito, com amor, é ver as situações não como um problema, mas como parte de um plano. É pensar com fé quando tudo parece desabar. Cristo não reagia ao caos. Ele o reorganizava com palavras e presença. E é isso que acontece quando você desperta essa mente em si. Você para de agir por impulso e começa a agir por intenção. A mente de Cristo é calma no meio da tempestade, firme diante da injustiça e confiante no impossível. É a mente que não se perde em pensamentos negativos, porque está ancorada na verdade, e a verdade liberta. Quando Paulo diz que nós temos essa mente, ele está te lembrando de um poder esquecido. A capacidade de pensar como Deus pensa, não no sentido de controlar o mundo, mas de compreender o mundo. Quando você acessa essa frequência, o medo perde voz, o ego perde força, e o amor ganha domínio. É como se cada pensamento passasse por um filtro de sabedoria divina, e só o que é verdadeiro, justo e puro, permanecesse. Esse é o estado de consciência de quem vive em alinhamento com o propósito. Ter a mente de Cristo é ver além da aparência e perceber o que é essencial. É falar menos por impulso e mais por direção. É agir, não para provar algo, mas para servir. É pensar com propósito e sentir com compaixão. E quanto mais você alimenta essa mente, mais sua vida se transforma. As mesmas situações continuam existindo, mas agora você as enxerga com os olhos de quem entende o significado por trás delas. A mente de Cristo é a mente que não apenas reage ao mundo, ela o recria. Preste atenção em mim agora, porque o que eu vou te dizer pode transformar completamente a forma como você pensa, e por consequência, tudo o que você atrai. Está escrito em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso é muito mais do que um conselho espiritual, uma lei mental. Paulo está dizendo o que ocupa sua mente comanda sua vida. O que você repete se torna hábito. O que você foca, cresce. A mente é como um rádio. Você decide qual frequência vai sintonizar. Escassez ou abundância, medo ou fé, raiva ou gratidão. Quando você escolhe a gratidão, você muda a vibração da sua mente. E quando a mente muda, a realidade responde. A gratidão é a linguagem da prosperidade, o que ela diz ao universo. Eu já reconheço o que tenho, e por isso estou pronto para receber mais. Pessoas gratas não vivem na falta, vivem na plenitude. Elas não negam as dificuldades, mas escolhem ver o que ainda floresce em meio à dor. E é por isso que a gratidão é o antídoto do medo, da ansiedade e da escassez. Ela tira o foco do que falta e o direciona para o que já é. A mente que pratica a gratidão se torna um imã para o bem. O que a gratidão é a fé em ação. É dizer, mesmo que eu não veja, eu creio, mesmo que eu ainda não tenha, eu sou grato. Isso é poder espiritual. A Bíblia não diz, espere ser feliz para agradecer. Ela diz, agradeça para ser feliz. A gratidão reorganiza o seu interior. Quando você agradece, o cérebro libera serotonina, dopamina, e o corpo inteiro entra em harmonia.
É como se cada célula começasse a vibrar em uma nova sintonia, e tudo à sua volta se alinhasse a essa frequência. É por isso que Deus te chama a pensar no que é justo, puro e amável, não porque Ele quer te distrair dos problemas, mas porque Ele sabe que você só pode criar o que pensa continuamente. A gratidão não ignora a dor, mas impede que ela te domine, e quanto mais você agradece, mais motivos tem para continuar agradecendo. Então me responda agora, o que tem ocupado sua mente? Porque se o medo ocupa, ele cria, mas se a gratidão ocupa, ela transforma. Preste atenção em mim agora. O que eu vou te dizer, pode mudar completamente a forma como você lida com o caos da vida. Está escrito em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja bem, Deus não está prometendo a ausência de problemas. Ele está prometendo presença de paz. A diferença entre quem desaba e quem permanece não está no tamanho da tempestade, está na firmeza da mente. A mente firme é aquela que não se perde nas emoções, não se entrega ao medo, não se curva à dúvida. É a mente que confia, mesmo quando não entende. Quando Isaías diz, cuja mente está firme em ti, ele está revelando um segredo espiritual. A paz não é algo que se encontra, é algo que se constrói, e ela nasce da constância mental. A maioria das pessoas busca a paz mudando o que está fora, mas a verdadeira paz vem quando você aprende a controlar o que está dentro. Deus não disse, eu te darei paz quando tudo se resolver. Ele disse, eu conservarei em paz aquele que mantém a mente firme. Isso significa que a sua mente é o lugar onde o espírito constrói refúgios. No que você pensa repetidamente se torna o clima da sua alma. Se a sua mente é instável, o coração vive em guerra. Mas quando você escolhe focar em que é eterno, temporário, perde o poder de te desequilibrar. Uma mente firme, como uma âncora espiritual, o mar pode agitar, o vento pode soprar, mas ela não se move. Confiança é a raiz da estabilidade, e confiar não é fingir que está tudo bem, é acreditar que Deus ainda está no controle, mesmo quando nada parece fazer sentido. O segredo é esse: o mundo muda, as circunstâncias mudam, mas a presença dele não muda. E quando sua mente se apoia nessa verdade, o caos perde o poder de te dominar. A paz não é ausência de guerra, é domínio interior. É quando você aprende a respirar fundo, silenciar os ruídos e dizer, nada vai me tirar do meu centro porque o meu centro é Deus. Quando a mente se torna firme, a alma se